Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vamos tentar se animar, vamos tentar levantar a moral aí, porque olha que loucura. Que loucura, o Corinthians das Copas hoje me lembrou o time do Brasileiro. Esqueçam aquela história de evolução que a gente falava aqui. Olha, o Corinthians contratou, fez uma boa janela, o técnico Ramon Dias soube o que fazer com essas peças, tudo isso lá atrás, tá? A gente falava. Isso é muito difícil, né? Às vezes, com reforços, muitos técnicos se atrapalham. O Corinthians numa constante evolução, questão de tempo. Vai chegar bem nas Copas e vai escapar e permanecer na Série A. Eu já não sei mais. Eu não quero aqui ser fatalista, porque o Corinthians, de novo, tem uma tabela possível, eu uso esse termo, possível no Campeonato Brasileiro. Dá para ganhar do Cuiabá, dá para ganhar dos jogos em casa contra Vasco, Bahia, Cruzeiro, dá para beliscar, quem sabe, um empate com o Palmeiras, e olha que o jogo é na Neoquímica Arena, então, teoricamente, o Corinthians, por ser um clássico, teria a obrigação de vencer. Mas vamos lá, né? Vamos encarar a realidade de um time que está disputando o título e o outro que está na zona do rebaixamento. Então, dá para pelo menos empatar o jogo contra o arquirrival? Não dá? Outros jogos em casa, não dá para fazer o resultado? Dá. Uma tabela possível. O grande problema nisso tudo? O próprio Corinthians. Como teremos expectativa ou esperança de que esse Corinthians vai conseguir fazer os resultados? O jogo de hoje, gente, na Sul-Americana, num momento em que o Corinthians estava muito bem, estava muito positivo. O Corinthians vem de uma eliminação, de uma classificação, na verdade, né, eliminando o Fortaleza, um dos grandes times da temporada no futebol brasileiro, amassando o Fortaleza em 2 jogos. O Corinthians vem de uma sequência nas Copas até chegar no jogo contra o Flamengo bem interessante, chega até uma semifinal, mesmo com todas as dificuldades que encarou no Brasileiro. Então, quando a gente chega na semifinal de uma Copa Sul-Americana contra o Racing da Argentina, que não é essas coisas, tá? Há relatos aí de que eles jogaram uma Copa do Mundo, fizeram o melhor jogo do ano. Curioso, né? Curioso, porque as equipes costumam fazer o melhor jogo delas diante do Corinthians do Ramon. É curioso pra gente anotar no caderninho. Mas esse Racing não é nenhum bicho-papão. Corinthians jogando em casa, podendo estar a 3 jogos de uma conquista internacional, um título inédito, classificado para a Libertadores do ano que vem e para a Copa do Brasil. O jogo de hoje, essa classificação, esse momento que o Ramon Dias está vivendo no Corinthians, torna-se, sim, ferro e fogo, tudo ou nada. O Corinthians pode simplesmente perder tudo nos próximos dias, como pode ter uma esperança renovada e pode ter muitas coisas no ano que vem. Está no fio da navalha, está na hora decisiva. E na hora decisiva, você não pode errar. Esse é o grande detalhe desse vídeo. Você não pode errar na hora decisiva. Ramon, quando eu mais preciso de você, é aí que você tem que entrar. Um técnico com a tua experiência, com a tua rodagem, com a tua competência, por que não dizer assim, não pode falhar justamente nessa hora, quando o torcedor mais precisa do técnico. Quando o técnico tem uma adversidade na sua frente, ele precisa encontrar soluções. Ele precisa ter repertório. Ele precisa fazer muitas vezes aquilo que não é difícil, aquilo que todos estão enxergando. E aí, nós estamos diante de um recorte recente em que o Ramon errou contra o Inter, Campeonato Brasileiro, errou contra o Flamengo, Copa do Brasil, e errou contra o Racing, Sul-Americana. Ele conseguiu errar nas 3 competições nos últimos dias, em 3 jogos, em 4 jogos distintos. Errar bizonhamente, rifar a classificação na Copa do Brasil, rifou a classificação hoje na Sul-Americana, que ainda pode ser conseguida, mas ele rifou e está rifando alguns pontos preciosos também no Brasileiro. Beleza, vem de vitória contra o Atlético Paranaense, mas antes disso aquele empate contra o Inter de uma forma inexplicável. Agora vai precisar ganhar do Cuiabá. E vejam só, cansou todo o time agora nesse jogo contra o Racing. Mas tudo bem, vamos lá. Eu entendi a força máxima. Não entendi o esquema. E nem o Rodrigo Garro. Gente, o Corinthians, por isso que eu palpitei que o Coronado fosse ser titular. O Corinthians publicou fotos do Coronado o dia inteiro. Foi para quê? Para agradar o jogador? Que, se sabe, nos bastidores está inconformado aí por não receber mais oportunidades. Eu, por exemplo, não acho que o Coronado tenha que ser titular todos os jogos, mas em alguns ele pode ser, né, gente? Até porque você vem de um jogo, de um confronto na Sul-Americana contra o Fortaleza, em que o Coronado é o cara do time. Então, pô, se o Garro tá tendo sequência, o Garro é o camisa 10 e ele vem errando nos últimos jogos, ele vem jogando mal, mas ele é um jogador que se tem esperança, por que
Por quê? Você tem a possibilidade de fazer a troca, cara, descansa o Garro. Ele tinha até esse argumento. Garro, o Garro correu e cansou contra o Flamengo no domingo. Deixa o Garro em casa para segunda-feira. Bota ele alguns minutinhos, como ele vinha fazendo nas Copas. Vocês vão lembrar, o Garro não jogava as Copas. O Garro jogava o Brasileiro. E o Garro entrava às vezes nos minutos depois. Olha que bacana você ter um Coronado começando e um Garro, de repente, para entrar no segundo tempo, caso precise. O Ramon não fez nada disso. O Ramon rifou de novo a escalação. Botou todo mundo, cansou todo mundo e deixou o Coronado lá para o final. Que até nem entrou bem. Fez uma ou outra jogada e tal, mas esperava mais. Só que aí é sacanagem também. Porque aí o Coronado entra, faltando alguns minutos, com um tapinha nas costas, dizendo o seguinte: vai lá, resolve agora. Quando o time está pressionado, a torcida está pressionando, a perna de todo mundo está pesada, o gramado estava impraticável, e aí o Coronado tem que entrar e tem que resolver. E isso vale para outros também, tá? Tô citando aqui o exemplo do Coronado. Que injustiça, cara. Não é dessa forma que ele vai conseguir gerir o grupo. O Corinthians se valeu também de 2 sistemas ao longo de todas as Copas. Ou 3 zagueiros, ou 3 volantes. Contra o Fortaleza, por exemplo, 3 volantes e um meia na ponta do losango. No caso foi o Coronado. Ele abandonou completamente esse sistema. Mas vejam só. Além disso, ele entrou até com 3 volantes. Porque ele entra com Martínez, Charles e o Carrilho. Que não é um volante, mas é um meio-campista, que joga mais recuado e que está numa função muito interessante, joga demais. Acho que tem algumas boas notícias desse jogo, e se tem uma delas é a capacidade individual desse jogador, do peruano André Carrilho. O Memphis também acho que fez uma partida muito boa, a melhor dele talvez, apesar das circunstâncias. Acho que está se soltando cada vez mais. O Yuri Alberto fez aquilo que lhe cabe, está muito bem, é o artilheiro do time, fez 2 gols, ele conseguiu fazer a sua parte. Também trata-se de uma boa notícia. E paramos por aí. Ele colocou Martínez, Charles, Carrilho e Garro, com o Memphis e o Yuri lá na frente. Só que ele perde o José Martínez lesionado no primeiro tempo. O jogo já está 1-1. Depois de uma falha bizonha do Kaká, do André Ramalho, que não chega, e do Hugo adiantado, o Sousa faz 1-0, com 6 minutos de jogo. O pior cenário possível. Mas uma desatenção, um bate-cabeça, o Hugo lá no meio da área, o André não espera que o cara vai encobrir, o Kaká dá uma pichotada para trás. O Corinthians entregou um gol para o Racing, que foi competente e aproveitou. 6 minutos, 1-0 para o Racing. Mas beleza, o Corinthians teve forças para empatar. Nos pés do Memphis, especialmente, que faz uma jogada individual, tirando 3 marcadores, puxando toda a marcação para ele e lançando o Yuri Alberto, que teve mais competência ainda. Fala, fiel. Saudações corintianas, meus amigos. Seja muito bem-vindo. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal Alerta Corinthians Oficial. Antes de tudo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, aqui você fica sabendo de tudo que acontece aí nos bastidores do Coringão. Então vamos para mais uma sexta-feira agitada aí dentro do Corinthians. Timão aí, Corinthians carregado de informações valiosíssimas. Gente, quem assistiu o jogo ontem, pelo amor de Deus, mais uma vez o Ramon errou nas substituições, errou aí no time titular, fez muita merda, muita besteira, tá? Assim como, bem como aí no jogo diante do Flamengo também. Então a pressão diante da situação aumentou muito mais ainda, tá? O Corinthians corre uma chance real de cair aí pra Série B, tá? Então o Corinthians hoje, pelo amor de Deus, mereceu a vitória, porém eu não sei o que vai acontecer com o time do Corinthians, eu não sei. Agora ganhar lá dentro, cara, não é que seja algo impossível, mas vai ser difícil, viu? O Corinthians vai ter que trabalhar muito para sair com resultado positivo lá dentro. Não é fácil ganhar do Racing lá dentro, gente. Não é fácil, entendeu? Então é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!